Pessoal, bom dia, bem-vindos aí à nossa terceira aula de física do quarto bimestre, tá? Pessoal, hoje o nosso tema, ele é um pouquinho mais sobre parte de radiação, né? A gente vai ver as principais características aí de um elemento radioativo, o que, na verdade, vai caracterizar essa propriedade nesse elemento, tá? E, óbvio, é um assunto que ele é gigante, é um assunto que você tem um curso de física inteirinho para falar só sobre física nuclear. Existem vários cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado nessa área. Então, não é em um bimestre que a gente vai conseguir estudar tudo, ok? Mas pelo menos o básico para vocês se formarem e terem a noção do que vem a ser física nuclear, do que vem a ser elementos radioativos e quais as principais características e propriedades envolvidas aí para que a gente fala, bom, esse elemento é um elemento radioativo, esse daqui não é um elemento radioativo, ok? Então, bora lá. Começando aqui, lembrando vocês de uma propriedade que existem nos elementos químicos aí na natureza, que é a propriedade onde a gente fala que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Então, vocês já estudaram isso em química, com certeza, e fazendo uma breve revisão aqui, que esse número representa o número atômico, representado ali pela letra Z na química, tá? Então, quando você tem lá, né, pegando um exemplo aqui do hidrogênio, eu tenho um elétron, significa que você vai ter no núcleo um próton. O hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, você tem dois prótons no núcleo e dois elétrons aí, né, circundando o núcleo pela eletrosfera. Tudo bem? E pessoal, essa situação, né, esse é um das nossas propriedades do elemento químico. Aí depois vem uma outra propriedade que é a massa atômica, tá? A massa atômica aí você já consegue determiná-la quando você tem a soma aí dos seus nêutrons com os prótons, né? Que os dois encontram-se no núcleo atômico, ok? Então, existe uma condição aí de você manter um equilíbrio no seu núcleo atômico, onde você consegue, né, deixá-lo estável quando você tem ali o número de prótons equivalente ao número de nêutrons, tá? Mas quando isso acontece, né, você tem um nêutronzinho a mais ali, você já tem uma certa instabilidade no seu núcleo atômico. Automaticamente aquilo ali ele fica muito energético, ele fica na tendência realmente por querer passar por transformações, tá bom? Então, quando você tem essa situação de um desequilíbrio dentro do núcleo com relação ao número de prótons e os nêutrons, você tem essa tendência, uma condição que leva o seu núcleo atômico a decair, tá? A passar por um decaimento nuclear. E daqui a pouquinho a gente vai falar o que realmente significa um decaimento nuclear aí, ok? Outra propriedade importante é a gente reconhecer um isótopo, tá? Nesses isótopos aí é que a gente vai ver que são os elementos que tendem a ter essa questão de instabilidade dentro do seu núcleo, ok? E como que a gente vai reconhecer um isótopo aí, tá? Você tem que, esses elementos, eles vão possuir um número atômico iguais, porém, a massa atômica vai ser diferente, tá? A massa, né, vai diferir, uma vai ser maior, a outra vai ser menor aí, tudo bem? Lembrei vocês, né, de como que estão representados aí essas duas grandes propriedades do elemento químico na tabela periódica. Então, você tem o elemento, que ele é representado ali, né, pela letrona X. A massa atômica, representada pela letra A, é o número que vem na parte de cima, e o número atômico na parte de baixo, ok? Duas maneiras básicas aí para você identificar um elemento que ele é um isótopo, tá? Comparando o seu valor entre as massas, ok? E também pelas características da sua radiação, tá?
Ah, professora, como que eu vou saber que aquele elemento ele está emitindo radiação? Que tipo de radiação, tá? Existe um equipamento chamado espectrômetro. Esse espectrômetro ele capta aquela radiação que aquele elemento, aquela matéria esteja emitindo, e a partir da leitura da frequência, tá? Ou do comprimento de onda ali, né? São duas grandes características que a gente encontra lá no nosso espectro eletromagnético, que a gente estudou no comecinho do terceiro bimestre, tá? Os estudiosos, pesquisadores conseguem então detectar que tipo de radiação que eles estão emitindo, tá bom? Então é dessa forma que se estuda essa parte de radiação, ok? Pessoal, falando um pouquinho mais aí sobre então quais são os elementos que vão sofrer esse processo de decaimento nuclear. Um decaimento nuclear, a gente vai ver aqui que nada mais é que uma transformação dentro do núcleo, tá? Quando você pega um elemento químico e você mexe apenas na eletrosfera dele, induz ali os elétrons, um compartilhamento, uma troca, etc., você não está mexendo na essência daquele elemento, você não está, né? Ele não deixa de ser aquilo que ele é. Então, por exemplo, eu vou pegar o hidrogênio, vou fazer uma manipulação científica nele e eu vou mexer apenas com os elétrons, tá? Aquele elemento ele não vai deixar de ser hidrogênio, ok? Agora, quando eu pego o hidrogênio, eu vou pegar dois átomos de hidrogênio e eu vou juntar aqueles núcleos, tá? Eu vou pegar um próton que está, né, dentro de um núcleo e vou somar com o próton de um outro núcleo de hidrogênio, agora muda a configuração, tá? Como eu estou mexendo no núcleo daquele elemento, agora o nosso hidrogênio, como exemplo, ele vai deixar de ser hidrogênio, agora ele vai virar o hélio, tá? Então essa é a grande sacada, a grande diferença entre a química e a física nuclear. Enquanto a química você está ali estudando as próprias características do seu elemento e ele não deixa de ser aquele elemento, na física nuclear não, agora a gente vai mexer na essência, tá? O hidrogênio deixa de ser hidrogênio para poder virar hélio e assim por diante, tá bom? Então essa é a grande diferença. E a quantidade de energia envolvida nisso para você poder transformar uma matéria, um elemento em outro tipo de elemento químico, né? Transformar aquele núcleo atômico, a quantidade de energia que é liberada é muito grande, tá bom? Fazendo um lembrete aqui também, que na primeira aula a professora falou para vocês sobre as 4 forças fundamentais da natureza. Então, a força que domina essas transformações nucleares é a força forte. É aquela força que ela é responsável em manter ali o equilíbrio, né? Segurar ali os prótons e os nêutrons dentro do núcleo atômico. Guardem bem isso que é extremamente importante, tá? São questões aí que caem sim em vestibulares, ok? Então, voltando aqui ao nosso decaimento radioativo. Esse decaimento ele sempre vai acontecer em núcleos que são considerados pesados. O que significam pesados? Que tem muita massa atômica. Se tem muita massa atômica, significa que você tem um número, né, grande, aí, considerável grande de prótons e nêutrons, ok? Então, geralmente, né, os elementos químicos que são radioativos, ou melhor, né, que tem essa tendência de passar pelo processo de decaimento radioativo e eles são considerados núcleos pesados, são aqueles últimos elementos são os últimos elementos da tabela periódica, tá? E existem elementos que a gente encontra na natureza, vamos dar um exemplo aí do urânio, ok? E existem outros elementos aí que são considerados artificiais, que foram feitos aí, manipulados em laboratório pelo próprio homem, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí nas principais características aí, né, desse fenômeno que é o decaimento radioativo, tá? Então, olha só, você tem uma questão de a densidade da matéria nuclear ali, ela é algo constante, tá? Embora exista a instabilidade dentro ali, mas você tem uma constância nessa densidade da matéria nuclear, ok? A força de interação próton-próton, nêutron-nêutron, próton ou neutro, elas não são, na verdade,
muito diferentes entre si, tudo bem? Elas acabam tendo aí uma intensidade, vamos dizer assim, bem parecidas, ok? Vai existir uma tendência grande aí, né, dos núcleos apresentarem um número igual de prótons e nêutrons, tá? Existe essa tendência. E como essa tendência ela acaba sendo oposta entre, né, com relação à repulsão elétrica do próton com próton, a consequência é que nos núcleos pesados sempre haverá um excesso de nêutrons para garantir essa coesão nuclear. Olha que coisa, a tendência do elemento químico aí, você tende a ter um número de prótons e um número de nêutrons iguais. Porém, nessa situação onde a gente considera um núcleo pesado, né, para que possa ter um equilíbrio ali, né, entre as forças e a própria ação da força forte, você acaba tendo mais nêutrons do que prótons nesses núcleos pesados aí, ok? E os núcleos aí, né, que conterem números pares de prótons e de nêutrons, eles são mais abundantes e são mais estáveis do que aqueles que contêm número ímpares de prótons e nêutrons. Óbvio, né? Se você tem um número par, provavelmente você tem um número igual, né, de prótons e nêutrons. Agora, se você tem um número ímpar ali, provavelmente a tendência ali de você ter um excesso, você levar esse seu núcleo atômico a uma instabilidade é muito maior, tá bom? Pessoal, dessa instabilidade, do decaimento, acaba surgindo para a gente aí 3 tipos de radiações. E nós já estudamos elas, que é a radiação aí alfa, a beta e a gama, tá? Lembrando rapidamente que dessas 3 radiações, a mais perigosa é a raio gama, tá? Para ela não tem perdão. Uma figura muito importante que a professora colocou já o nominho dela aqui é a Marie Curie, tá? Inclusive, na semana que vem, a gente tem um trabalhinho para fazer sobre ela, para vocês conhecerem um pouco da biografia dessa mulher que foi sensacional e essencial no estudo da radioatividade, tá? Ela fez muitos outros estudos que contribuíram bastante para a ciência, porém, a sua maior participação foi na radioatividade, na descoberta, né, desse novo procedimento aí que pode acontecer tanto na natureza e, obviamente, né, depois o homem também conseguiu fazer manipulações, tá? Deixei aqui para vocês uma fórmula para a gente poder calcular a meia-vida de um elemento radioativo. Meia-vida significa o quê? Quanto tempo, né, aquele elemento vai acabar ficando exposto, né, a sua radioatividade vai ficar acontecendo naquele ambiente, vamos dizer assim, e você tem a ação da radiação sendo espalhada, tá? É basicamente isso o tempo de vida. E depois existe pra gente o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida significa o quê, né? Quanto tempo aquele elemento radioativo leva para decair a sua massa pela metade, tá? Semana que vem a gente vai ter um exercício para fazer. Na última postagem eu vou voltar a falar sobre o tempo de meia-vida e eu vou ensinar vocês a como fazer alguns cálculos, tudo bem? Por enquanto, a gente deixa essa parte do estudo em stand-by. Pessoal, unidade de medida, tá? É o Si, ok? Um Si, né, que vem em homenagem a Marie Curie, significa aí, né, quantidade de decaimentos, de desintegração por segundo, tá bom? Então, a gente tem tanto a Curie, são 2 unidades de medida, a Curie, que é o Si, em homenagem a Marie, e depois a gente tem também medidos pelo Becquerel, tá? Então, Curie significa 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações a cada segundo. A coisa não é pequena, tá? E a mesma coisa, tá? Isso também vai equivaler a 3,7 vezes 10 elevado a 10 Becquerel, tá?
Pessoal que for estudar radiografia, quer ser técnico, né, para fazer esse tipo de exame, você estuda qual é a quantidade exata de radiação, né, de dose de radiação que o ser humano pode receber para que ele não venha a ter consequências, né, que não venha a ter danos na saúde por conta disso. Então, existe sim uma dose mínima que a gente pode tomar, né, e acima disso já compromete aí o funcionamento do nosso sistema de saúde aí. Tudo bem? Vamos ver o que mais aqui que a professora tem para comentar com vocês. E fechando aqui essa nossa explicação, né, algo importantíssimo aí também, não podemos esquecer de falar de Rutherford. Rutherford foi quem conseguiu aí descobrir, provar, na verdade, a emissão desses 3 radiações que nós falamos anteriormente, da alfa, da beta e da gama, tá? E vale ressaltar aqui, finalizando, está exatamente no último parágrafo aí da nossa parte teórica, que radioatividade, como a professora falou, né, leva um núcleo pesado a ter um decaimento, e como resultado desse decaimento, você vai ter uma transformação de um núcleo atômico em um outro tipo de núcleo atômico, sendo que desse processo vai surgir um núcleo que vai ser estável, ok? E aquele núcleo radioativo do início do processo, ele não vai mais existir. Então, você tem, né, como resultado, um outro núcleo atômico formado, que ele vai ser estável, e emissão de radiação, tá? Resumindo, é isso, decaimento radioativo que está dentro da radioatividade, né? Que faz parte aí do estudo da física nuclear. Perfeito? Para finalizar nossa aula de hoje, óbvio, né? Essas anotações aí teóricas no caderno e enviada para a professora, por favor. E a segunda atividade, a nossa aula experimental. Vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão estudar, escrever ou digitar e falar para a professora como ocorre o processo de fusão e fissão nucleares. São 2 processos importantíssimos, que é onde vai acontecer aí o decaimento do núcleo e a emissão da radiação e a transformação desses núcleos atômicos aí. Tudo bem? Então, não deixem aí de estudar, fazerem as atividades de vocês, e qualquer dúvida, a gente tem aula ao vivo logo mais, tá? Abraço a todos aí.